mas a nossa esperança está no porvir. Amém? O Senhor há de vir buscar a sua igreja e nós aguardamos esse dia glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos meditar nessa noite no Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ler do versículo 19 ao 23. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém, queridos? Palavra maravilhosa. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo com uma missão. E a missão de Cristo é um dos temas principais do Evangelho de João, evangelho que foi escrito muito tempo depois dos sinóticos, e o próprio João declara, no capítulo 20, também no versículo 31, qual foi o motivo para ele ter escrito esse evangelho, para ele ter registrado alguns dos feitos de Jesus quando esteve neste mundo. João diz que, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João escreve para que aqueles que lerem o Evangelho saibam que o Filho de Deus veio a este mundo cumprir uma missão. A missão de dar a sua vida pelos pecadores. E ele cumpriu essa missão. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a missão dele passou a ser a missão dos seus discípulos. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é o relato do encontro com Jesus naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. João estava lá. João participou daquele momento tão maravilhoso e ele relata que os discípulos estavam ali reunidos. Imaginem os irmãos a cena. Eu quero que você tente imaginar, embora seja muito difícil, mas tente imaginar os discípulos do Senhor reunidos num aposento, trancados, a portas fechadas, com muito medo dos líderes judeus, aqueles líderes que eram hostis a Jesus, que tinham perseguido, prendido e matado o Senhor Jesus, e eles estavam ali com medo, porque certamente pensavam: mataram Jesus, vão vir atrás de nós também. Eles estavam apavorados, aflitos. Àquela altura, naquele domingo, já havia alguns relatos da ressurreição, mas eram só boatos até aquele momento. Imagine só você ouvindo falar: oh, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou mesmo? Quem viu? Quem esteve com ele? É verdade? Será que era ele mesmo? Será que não era uma outra pessoa parecida com ele? Os discípulos estavam ali nesse estado de espírito, desnorteados, abatidos. E, de repente, João diz que Jesus chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles estavam ali temerosos. Jesus tinha morrido na sexta-feira, tinha sido crucificado de uma forma terrível, violenta. Eles ficaram dispersos, mas, de repente, agora,
naquela reunião ali, Jesus chega e diz: Pai seja convosco. E quando Jesus diz isso, ele está, na verdade, cumprimentando os seus discípulos com o cumprimento usual dos judeus. Era assim que os judeus se cumprimentavam e se cumprimentam até hoje. Shalom, shalom, shalom Adonai, paz seja convosco. Mas nós não podemos, irmãos, deixar de pensar que depois da ressurreição, quando Jesus chega ali e diz, paz seja convosco, essa paz agora não é só um cumprimento. Essa paz agora não é só um desejo de paz que Jesus tem para os discípulos, não é só uma expectativa de paz, porque essa paz agora ela está revestida de um significado todo especial. Só agora, depois da ressurreição, é que os discípulos podem finalmente experimentar a verdadeira paz, que é fruto da obra redentora de Cristo. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito em um dos seus últimos discursos antes da morte, ele tinha prometido para os discípulos: olha, eu vou deixar a minha paz como um presente para vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus já tinha prometido isso. E nesse momento, quando ele diz, paz seja convosco, não é mais só uma expectativa, agora eles podem realmente desfrutar da paz, que é reconciliação com Deus, que é comunhão com Deus, que é bem-estar, que é descanso. Aquela paz que só pode desfrutar, irmãos, quem se reconcilia com Deus. Só quem se reconcilia com Deus pode desfrutar dessa paz. O apóstolo Paulo também explica isso em Romanos, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 1, ele diz, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. É sobre essa paz que Jesus está falando aqui. Não é a paz como o mundo dá. Não é só um cumprimento em que eu desejo que alguém tenha paz, se for possível. Não, é uma paz possível, porque Cristo morreu na cruz por nós e nos reconciliou com Deus. Quando nós lemos esse mesmo relato, irmãos, no livro de Lucas, porque Lucas relata o mesmo encontro de Jesus com os discípulos no domingo da ressurreição, lá no capítulo 24, dos versículos 36 a 49, Lucas faz também esse mesmo relato, essa mesma narrativa, e lá nós encontramos alguns detalhes adicionais à narrativa de João. Isso porque João era um personagem que estava presente. E quando ele escreve o seu livro, ele coloca ali aquilo que ele acha importante. Lucas, como nós bem sabemos, não estava presente nesse encontro. Mas para escrever o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele faz uma pesquisa aprofundada, ele mesmo fala isso. Ele fala que ele pesquisa, certamente ele entrevistou outras pessoas que estavam naquele momento ali, naquela reunião do domingo da ressurreição, então ele teve outros pontos de vista. Por isso, quando nós lemos o mesmo relato no Evangelho de Lucas, nós descobrimos, por exemplo, que não eram só os apóstolos que estavam reunidos ali. Havia outros discípulos também, entre eles, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam ali. Provavelmente, depois do encontro com Jesus, se dirigiram para lá para contar para os discípulos o que havia acontecido. Eles estavam ali também, entre outros discípulos. Nós sabemos, pelo relato do próprio João, que Tomé não estava entre eles. Tomé não estava entre eles. Depois Jesus vai ter um encontro particular com Tomé, né, no qual Jesus o recrimina por causa da sua incredulidade. Tomé não estava ali. João faz questão também de dizer, irmãos, que os discípulos, como eu já mencionei aqui, estavam reunidos a portas trancadas. Por que ele faz questão de colocar isso? Nós sabemos que nada está na Bíblia por acaso, irmãos, nada. A Bíblia é inspiração de Deus. E tudo que está aqui, todas as palavras, elas têm um propósito. Quando João diz que os discípulos estavam ali a portas trancadas, ele está querendo destacar a forma miraculosa como Jesus entrou naquele aposento.
Jesus não bateu na porta e alguém foi lá falar quem é, e viu Jesus na porta e mandou ele entrar. Não, as portas estavam trancadas, mas Jesus, de repente, se colocou no meio deles. O que João quer mostrar aqui é que naquele momento, o Senhor Jesus já estava ali com o seu corpo glorificado. E o corpo glorificado não tem limite de espaço nem de tempo. O Senhor Jesus agora, ele já tinha aquele corpo, não era mais aquele corpo com as limitações humanas de antes da ressurreição, não. Agora Jesus estava no seu corpo glorificado. João, quando escreve o seu evangelho e as suas epístolas também, 1ª, 2ª João, 3ª João, ele está lidando com uma heresia perigosíssima naquela época, que dizia que Jesus não tinha vindo realmente em carne. E é por isso que ele faz questão de mostrar aqui que Jesus tinha um corpo, sim, mas não era um corpo qualquer agora depois da ressurreição, era um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, quando teve que lidar também com heresia, né? Lá na igreja de Corinto, alguns estavam falando que Jesus não tinha ressuscitado, os saduceus não criam na ressurreição, e eles estavam influenciando alguns crentes, e o apóstolo Paulo, então, os irmãos já devem ter lido, faz uma defesa maravilhosa da ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E ele diz, em determinado momento, o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então Paulo está dizendo, vocês ficam questionando com que corpo nós vamos vir depois que nós ressuscitarmos? Olha, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Esse corpo é só a semente, Paulo está dizendo. Mas nós teremos um dia um corpo glorificado, assim como o corpo do Senhor Jesus. Jesus faz questão de mostrar, irmãos, Jesus faz questão de mostrar ali para os discípulos o lado. Ele faz questão de mostrar as mãos feridas, os pés feridos. E Lucas explica por quê. João omite esse detalhe, mas o relato de Lucas explica por quê. É porque os discípulos ficaram muito alegres, mas a princípio eles pensaram que estavam vendo um fantasma. Eles pensavam que estavam vendo o fantasma de Jesus. Então Jesus fala, olha aqui, toca aqui na minha mão, ó a minha mão ferida. Olha aqui o meu lado ferido, olha os meus pés. E para não deixar nenhuma dúvida, Jesus faz o seguinte, tem comida? Vocês têm alguma comida aí? Me dá que eu vou comer. E vou mostrar para vocês que eu tenho um corpo, porque só se alimenta quem tem corpo físico, queridos. Só se alimenta quem tem corpo físico. E Jesus, naquele momento, não podia deixar nenhuma dúvida nos discípulos de que diante deles ali, não estava um fantasma, estava o Cristo ressurreto, com um corpo glorificado, totalmente vivo. Jesus tinha que deixar isso muito claro para aqueles discípulos. Ao final desse capítulo, o apóstolo Paulo diz, ao final não, lá no versículo 19, o apóstolo Paulo diz que se vocês esperam em Deus apenas nessa vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Vocês não creem na ressurreição de Cristo? Então vocês são os mais infelizes de todos os homens. E aí ele continua no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Sabe o que significa dizer que Cristo é as primícias dos que dormem, irmãos? Significa que a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição do seu povo um dia. É isso que significa. Nós temos certeza que nós vamos ressuscitar um dia dentre os mortos, porque Cristo ressuscitou. Ele é as primícias dentre os mortos. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com um corpo
totalmente transformado. Porque, como eu disse aqui, assim como Jesus Cristo ressuscitou com seu corpo glorificado, um dia nós também ressuscitaremos com esse corpo incorruptível, glorificado, maravilhoso, para viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Graças a Deus por isso. Queridos, depois de provar para os discípulos que estava vivo mesmo, depois de mostrar, né, as provas da ressurreição, se alimentar, para não deixar nenhuma dúvida de que estava vivo ali diante deles, Jesus então explica para os discípulos os acontecimentos. O que havia acontecido, né? Isso nós temos lá também no relato de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 44 a 47. Jesus explica para os discípulos, fala, olha, a seguir está escrito, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Por que vocês estavam assustados assim desse jeito? Eu falei para vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Irmãos, os discípulos já tinham sido avisados de que tudo aquilo precisava acontecer. Eles sabiam. Jesus já tinha dito para eles, mas eles não entendiam claramente nada daquilo. Numa das primeiras vezes que eles foram avisados, está lá em Lucas 9, 44 a 45, vejam o que Jesus diz para eles. Prestem bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. E lhes foi encoberto para que não compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Depois, mais uma vez, Jesus, lá no capítulo 18, de 31 a 34 de Lucas, Jesus diz, chamando os 12 para um lado, Jesus chamou os 12, algumas coisas só eram ditas para os 12, ele disse, eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Então, veja só, Jesus tinha avisado, mas por algum motivo, o entendimento deles estava encoberto. Eles não conseguiam entender completamente. Isso era algo absurdo para eles. Como o Messias morrer? O Messias não pode morrer, o Messias é imbatível, o Messias é imorrível, né? Se é que existe essa palavra. O Messias, isso não pode acontecer com o Messias. Embora Jesus estivesse dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores. E agora, quando Jesus está ali diante deles, vivo, ressurreto, no domingo da ressurreição, Jesus diz, eu tinha avisado para vocês. E Jesus, então, agora abre o entendimento deles, para que eles possam entender. Jesus diz, olha, o que aconteceu era o que estava escrito, que ia acontecer com o Filho do Homem. Em Moisés, que é a lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, isso é uma simples maneira de se referir a toda a Bíblia, a todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo, para a nova aliança. Então Jesus diz para eles, olha, o que aconteceu era o que estava escrito a respeito de mim. E quem sabe, naquele momento ali, conversando com os discípulos, Jesus pode ter citado o Salmo 42, 6 e 7, por exemplo, que fala sobre a missão do Messias.
Isaías, tá, irmãos? Isaías 42, 6 e 7, que fala sobre a missão do Messias. Ele pode ter citado o Salmo 22, que narra o sofrimento do Messias, assim como o próprio capítulo 53 de Isaías, porque, como os irmãos sabem, Isaías é o profeta messiânico. Lá você encontra várias referências a fatos sobre a vida de Jesus. Jesus pode ter citado ali o Salmo 16, de 9 a 11, Isaías 53, 10 e 11, que falam sobre a ressurreição. O fato é que ele foi explicando, olha, aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu o que eu tinha dito para vocês que aconteceria. Cumpriu-se as profecias do Antigo, cumpriram-se as profecias do Antigo Testamento, assim como eu havia dito que aconteceria. E depois, irmãos, então, agora de relembrar aos discípulos, de fazê-los entender que o que tinha acontecido era aquilo que já tinha sido anunciado e profetizado, Jesus agora envia os discípulos, como nós lemos aí em João 20, né? Jesus diz agora lá no versículo 21, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, a missão dos discípulos tem como modelo a missão do próprio Cristo. Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal linda, lá no capítulo 17 de João, ele diz isso na sua oração. Ele diz, Pai, assim como tu me enviaste, eu também os envio. Então, o envio dos discípulos tem como base o envio do próprio Senhor Jesus a esse mundo. Irmãos, lembrem-se que o Senhor Jesus é o ápice da revelação de Deus. O escritor aos Hebreus nos explica isso. Ele diz, assim que começa, né, a carta aos Hebreus, ele diz, olha, Deus falou de muitas maneiras no passado por meio dos profetas. Mas nos últimos dias ele falou por meio do Filho. O Filho é o ápice da revelação de Deus. Deus vinha falando, Deus vinha anunciando, mas de repente o próprio Filho vem. O próprio Filho, expressão exata do ser de Deus, vem. Então Jesus é o ápice da revelação de Deus. Um desses profetas que foram enviados lá no Antigo Testamento foi o próprio profeta Isaías. Profeta por meio de quem Deus falou. E sabe a glória de quem que Isaías viu? Os irmãos se lembram bem que esse texto é muito conhecido, né? Isaías 6, quando fala que no ano que morreu o rei Uzias, né? Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe a glória de quem? Isaías viu algo glorioso. Ele viu o trono do universo, né? Ele viu onde estava ali o trono de Deus, o comando do universo. E João diz que ele viu a glória de Jesus Cristo. Veja lá depois em João 12, 41. Diz que Isaías viu a glória de Jesus. Então, quando Isaías tem aquela visão, ele está vendo a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. E quem envia Isaías é o próprio Senhor Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo vem. Depois Jesus Cristo vem para ser, como eu disse, o ponto alto da revelação de Deus aos homens. Queridos, a missão dos discípulos, então, seria dar sequência à missão de Cristo. Jesus Cristo veio para revelar Deus. E agora os discípulos serão testemunhas, como está escrito lá em Lucas 24, 48, de todas essas coisas. Que coisas são essas? O que é que os discípulos tinham que testemunhar? Eles tinham que testemunhar que todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Ninguém melhor do que eles para testemunhar, porque eles andaram com Cristo. Eles conviveram com Cristo. Por isso que o Senhor Jesus fez questão de mostrar que estava vivo mesmo. Eles eram testemunhas oculares. Jesus disse para eles lá em João 15, 27, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então os discípulos eram testemunhas oculares e especiais da vinda do Senhor Jesus a esse mundo. E Jesus falou para eles, vocês têm a missão de serem testemunhas, ou seja, de contar tudo isso que vocês viveram. De anunciar tudo isso que vocês viveram. Vocês estiveram comigo. Então, vocês, mais do que ninguém, podem anunciar. Então, Jesus os envia para que eles sejam testemunhas.
Os discípulos tinham a responsabilidade de testemunhar, mas eles não podiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam do Espírito Santo de Deus. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. É por isso que depois de dizer, eu vos envio, o que Jesus fala? Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sozinhos eles não conseguiriam testemunhar. Pedro, a gente pensa às vezes, que os discípulos eram aqueles super crentes, aqueles heróis. Não, eles eram pessoas comuns como nós, cheios de falhas, cheios de defeitos. Então, sozinhos, eles não conseguiriam testemunhar. Jesus sabia que eles precisavam do Espírito Santo. E lá atrás, Jesus já havia prometido o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês. Olha, Jesus falou isso antes da ressurreição, mas presta atenção agora. Ele habita com vocês e estará em vocês. É diferente. Habita com vocês e estará em vocês. É diferente. Existe aí, irmãos, uma divergência aqui na qual eu não quero entrar, sobre como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas todos nós sabemos que a promessa do derramamento do Espírito, ela só se cumpriu no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo. Então, a experiência que os discípulos tinham até aquele momento, quando Jesus entrou naquele aposento, a experiência que eles tinham com o Espírito Santo era a mesma experiência de crentes da antiga aliança. Até aquele momento, eles eram crentes da antiga aliança. E a experiência que eles tinham, obviamente, com o Espírito Santo era de crentes da antiga aliança. Mas agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles já podem experimentar a presença do Espírito Santo como crentes da nova aliança. Agora Jesus está cumprindo, olha, Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. É algo mais íntimo, é algo mais profundo, é algo maior. Mas ainda tinha uma etapa a ser cumprida, preste atenção. Ainda havia a promessa do derramamento do Espírito Santo que aconteceria ali 40 dias mais ou menos depois dessa reunião. Mas para isso acontecer, queridos, sabe o que precisava acontecer antes? Antes de Jesus cumprir a promessa feita pelos profetas, lá no Antigo Testamento, feita por João Batista e feita pelo próprio Jesus, sabe o que precisava acontecer? Precisava acontecer a ascensão de Cristo aos céus. Normalmente, irmãos, na igreja a gente fala muito da morte e da ressurreição de Cristo, a gente fala pouco da ascensão. A gente pensa que a ascensão foi só aquele momento que Jesus deu tchau para os discípulos, né? Tchau, gente, vão trabalhar, estou indo embora. Não, irmãos, a ascensão foi um momento teológico importantíssimo. Importantíssimo. É por isso que, segundo os estudiosos, o Salmo 24 registra esse momento dizendo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Segundo os estudiosos, esse momento é a descrição de quando Jesus retornou ao céu vitorioso. E por quê? Porque, de uma certa forma, ele voltou para ocupar uma posição que ele já tinha antes. Ele mesmo diz: Pai, a glória que me deste, né? Antes da fundação do mundo, a glória que eu sempre tive contigo antes da fundação do mundo. Então, Jesus já tinha uma posição no céu antes de vir aqui. Mas quando ele voltou, depois da morte e ressurreição, queridos, ele voltou para assumir um novo posto. Ele voltou para assumir agora uma posição diferente. Olha o que Paulo diz aos Filipenses em 2, 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
O teólogo Leandro Lima diz o seguinte: a ascensão é o triunfo supremo que conduz à entronização de Jesus ao posto de governante máximo do universo. A Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. Ou seja, quando ele voltou para assumir uma posição maior. Ele é o governante máximo do universo. Pedro explica isso também lá na sua primeira epístola, 1 Pedro 3:22, quando ele diz assim, que depois de ir para o céu, Jesus está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Olha só, irmãos, que coisa gloriosa. Anjos, potestades e poderes. Tudo submetido ao senhorio de Cristo. E finalmente, naquele dia, quando a promessa se cumpre, quando o Espírito Santo desce ali no cenáculo sobre os que estavam ali reunidos, e Pedro então sai com os discípulos, e ele faz aquele famoso sermão, né, por meio do qual 3.000 pessoas mais ou menos se converteram. Olha o que ele diz, falando de Jesus, da exaltação de Jesus. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. O que significa isso, irmãos? Após a ascensão, Jesus conquistou o direito de enviar o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Pedro explica, ele diz, olha, tendo recebido do Pai a promessa, exaltado, pois, à direita de Deus. Primeiro ele foi exaltado à direita de Deus, e depois ele recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Coisa maravilhosa. Então aqui os irmãos já viram, Jesus chegou naquele aposento, cumprimentou os discípulos com a paz, agora uma paz que excede a todo entendimento, a paz que é comunhão com Deus, mostrou para eles que realmente estava vivo, que tinha um corpo físico, não é? Explicou para eles por que tudo aquilo tinha acontecido, lembrou a eles que já havia dito que todas aquelas coisas iriam acontecer. Soprou sobre eles para que viesse agora sobre eles o Espírito de crentes da nova aliança, né? Enviou-os e soprou sobre eles o Espírito, né? Para que viesse sobre eles agora uma nova experiência do Espírito Santo. E finalmente, irmãos, Jesus agora vai dizer a mensagem. Qual é a mensagem que aqueles discípulos teriam que entregar às pessoas? Lá no finalzinho aqui, de João 20, né, onde nós estamos lendo, no versículo 23 diz assim, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. É um pouco estranho para nós, né? Nossa, se nós perdoarmos o pecado de alguém, como assim? Mas quando a gente lê, quando a gente confronta esse versículo com Lucas 24, 47, fica mais fácil entender. Como eu disse, o relato está também em Lucas. E aí ele diz assim, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Queridos, a mensagem, isso aqui significa nada mais, nada menos do que o resultado da pregação do Evangelho. Quando os discípulos fossem testemunhas e anunciassem o Evangelho, o resultado é, ou as pessoas vão crer e vão ser perdoadas dos seus pecados, ou elas não vão crer e serão condenadas. É simples assim. A igreja recebeu o ministério da reconciliação. O que significa isso? Significa que nós pregamos ao mundo, anunciamos o Evangelho e pedimos às pessoas que se reconciliem com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ele diz, ora, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Agora vem o versículo 20 que eu acho belíssimo. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é, queridos, a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da reconciliação. A mensagem não é outra. A mensagem é: arrependam-se
e creiam no Evangelho. Perceberam? A mensagem não é: Jesus tem um plano lindo na sua vida. Venha para Jesus, ele tem um plano lindo na sua vida. Não. A mensagem não é: venha para Jesus porque ele vai resolver todos os seus problemas financeiros. Você está com problema financeiro? Venha para Jesus, ele vai resolver. Seu casamento está destruído? Venha para Jesus, ele vai resolver. Não! A mensagem é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem. Jesus pode restaurar casamento, pode ajudar a resolver problema financeiro, principalmente se você for trabalhar com afinco, Deus vai abençoar a sua vida. Ele pode fazer tudo isso, ele pode fazer. Agora, uma coisa que ele não vai deixar de fazer, ele não vai deixar de salvar. De maneira alguma lançarei fora aquele que vier a mim, diz o Senhor. Então a mensagem do Evangelho é essa, queridos. Não é pare de sofrer, não é dê uma chance para Jesus. Eu já vi crente falar isso, chega, me arrepia um negócio desse. Dá uma chance para Jesus, você vai ver como é bom. Não, Jesus não precisa de chance. Quem precisa de chance é o pecador morto em delitos e pecados. Ele que precisa de chance, não é Jesus. Jesus não precisa de chance, queridos. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a forma como a gente prega o Evangelho. E para finalizar, queridos, eu quero trazer aqui algumas poucas aplicações dessa palavra para a nossa vida. O que esse encontro de Jesus com aqueles discípulos no domingo da ressurreição tem a ver comigo e com você, que estamos aqui hoje, tantos anos depois, nessa congregação? Se nós somos discípulos de Cristo, essa palavra tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver. Porque nós recebemos a mesma salvação. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo. Jesus mesmo disse que nós somos bem-aventurados porque nós cremos sem ver. Então nós também, queridos irmãos, somos testemunhas de Cristo. Então essa palavra tem tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Não só os discípulos, os apóstolos, aqueles que viveram com Cristo, que compartilharam da intimidade dele, que tomaram café, almoçaram, jantaram com Cristo, testemunham dele. Nós também, que cremos sem ver, que recebemos o Espírito Santo, que temos certeza de que Cristo é o Messias, o Filho de Deus enviado para a nossa salvação, nós também temos a obrigação de testemunhar. Segunda aplicação que eu quero trazer, irmãos, é que, infelizmente, essa mensagem que é tão poderosa, tão suficiente, essa mensagem que não precisa de acréscimo nenhum, ela tem sido tão distorcida no meio evangélico. Ano passado, em outubro, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Mas eu tenho certeza que se Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores entrassem hoje numa igreja evangélica, eles não reconheceriam o Evangelho de Cristo em muitas delas. Muitas delas. E eu digo mais, irmãos, se nós estivéssemos vivendo um período em que Deus ainda aplica aquele juízo imediato, o que eu chamo de juízo imediato? O que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e morreram, caíram mortos assim. O que aconteceu com Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e morreram. Juízo imediato. Tem um motivo, né? Não é o foco aqui da mensagem. Tem um motivo para isso. Se hoje ainda Deus exercesse esse juízo imediato, ia sair muita gente carregada da igreja direto para a sepultura. Ia sair muita gente carregada da igreja direto para o túmulo. De tanto que a mensagem do Evangelho tem sido distorcida em muitas igrejas por aí. Mas essas pessoas não se esqueçam. O juízo pode não ser imediato, mas ele virá. Ele virá. Toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos dar conta a Deus. Todo evangelho distorcido, tudo isso que está sendo feito em muitos púlpitos, o juízo virá sobre essas pessoas, queridos. Não se esqueçam disso. O juízo virá sobre essas pessoas. O evangelho está cheio de misticismo, cheio de coisa esquisita e práticas totalmente estranhas, alheias ao evangelho de Jesus Cristo, estão ocorrendo aí em muitos lugares. Coisas místicas, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Coisas que não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. Misticismo puro. Misticismo. Isso não tem nada a ver. Confissão positiva no meio da igreja.
humanismo, um evangelho voltado para o homem. A pregação é centrada no homem. É o que são necessidades imediatas aqui, materiais. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. E a igreja brasileira, queridos, está cheia desse tipo de evangelho. Mas a mensagem não muda. A mensagem, como eu disse para os irmãos, é: arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem verdadeira que nós, como testemunhas de Cristo, precisamos proclamar. Quando você for ser testemunha de Cristo, que você seja com a sua vida, mas também quando você tiver oportunidade de falar de Cristo, não fica prometendo para as pessoas aquilo que o evangelho não promete. Não fica prometendo que ela vai ser curada se ela determinar, sabe? Não fica prometendo que ela vai prosperar, que ela vai ficar rica. Não fica prometendo isso, porque isso não é evangelho. Diga para ela: arrependa-se, creia no evangelho, você vai ter, com certeza, um futuro, a salvação. Você vai morar no novo céu e na nova terra. Ah, mas hoje eu estou com um problema. O que eu posso fazer para te ajudar hoje? Posso te pagar um prato de comida, eu posso fazer alguma coisa, de alguma forma eu posso te ajudar. Mas eu quero te dizer, a salvação não é resolução de problemas imediatos desta vida. A salvação resolve o problema maior que nós temos, que é a salvação da nossa alma. Amém? Então, essa é a mensagem. Então, eu termino dizendo para a igreja do Senhor dessa noite: seja testemunha de Cristo, mas seja testemunha fiel do verdadeiro evangelho. E não se esqueça que ele prometeu. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, de forma nenhuma. Mas nós temos o Espírito Santo e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Sejam testemunhas de Cristo. Que Deus nos abençoe.